Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo de 14 a 17. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto, enquanto o noivo está com eles? Virão dias, quando o noivo lhes será tirado. Então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se o vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. O Evangelho deste sábado, dia 4 de julho, nos propõe a reflexão sobre por que os discípulos de João e os fariseus jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam. Jesus apresenta três parábolas. Primeiro, a parábola do noivo. Ele dizia, não é correto, durante a festa de casamento do noivo, os amigos do noivo jejuar, não tem sentido. Somente depois que o noivo for retirado, então, os amigos vão jejuar. Uma referência à sua paixão, à morte e ressurreição de Jesus. Então, por que jejuamos? Primeiramente, por Jesus e por causa de Jesus e para Jesus. Oferecemos o nosso jejum para Jesus, a nossa motivação. Então, por que você jejua? Qual o sentido de jejuar? Os discípulos de João e os fariseus jejuavam apenas por observância da lei. Mais ou menos parecido com muitas pessoas católicas que jejuam só porque é quarta-feira de cinza ou sexta-feira da paixão. Se jejuar só porque a igreja determina que quarta-feira e sexta-feira é obrigatório jejum, não tem sentido o jejum. É apenas observância de leis. Então, jejuar por motivo, por causa de Jesus. A motivação é para Jesus. Jejuamos para Jesus. Depois, ele apresenta a parábola da roupa. Ele diz: não se coloca um remendo novo em roupa velha. Ou seja, não adianta eu jejuar apenas para observar leis e preceitos
antigos, de tradições, mas é preciso colocar, se vestir de roupa nova. Remendo novo em roupa velha, ou seja, apenas por costumes, tradições, não resolve nada. Depois ele fala, não se coloca vinho novo em odres velho, vinho novo em odres novos e vinho velho em odres velhos. A incompatibilidade da mensagem de Jesus com os costumes e tradições antigas. Qual é a mensagem principal de Jesus? É o amor a Deus e o amor ao próximo. Não adianta nada eu jejuar se eu não amo, se eu não perdoo, se eu não faço bem, se eu não tenho caridade. O jejum, por causa de Jesus e para Jesus, é para nos purificar, nos fazer novo. Mas é preciso que haja uma conversão. Jesus pregava a conversão, João pregava a conversão. Não adianta nada eu fazer jejum, abstinência, se não há uma conversão do coração, se não há uma mudança, se eu não tenho um coração novo, se eu não sou uma pessoa nova. Eu preciso querer ser uma pessoa nova. Então, vinho novo em odres novos. Então, precisamos ser novas pessoas. Então, não tem sentido eu jejuar e eu não amar. E eu não ajudar quem precisa. Se eu não perdoo, se eu não pratico a caridade, para que serve o jejum? Nada. Há muitas pessoas que fazem jejum, mas não amam, não perdoam, é cheio de rancor, vive com ódio contra a gente, sem a gente nunca ter feito nada contra eles, só porque tem convicções diferentes, por questões políticas, ideológicas. Há quantas pessoas que parecem ser boas pessoas, mas são odres velhos, são roupas velhas, e que não se converte, que não muda. Pode vir Jesus em pessoa. Às vezes ser pároco numa paróquia e ainda assim vai ter quem não vai escutá-lo. E se escutá-lo, vão ficar com raiva dele. Porque eles querem ouvir aquilo que lhe convém.